Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, estamos na oitava da Páscoa e durante esta semana nós ouviremos os relatos de Jesus ressuscitado. A cada dia uma nova experiência com o ressuscitado, a cada dia uma compreensão mais clara dos discípulos e nossa, de que ele vive e vive para sempre. Ouçamos o Evangelho de hoje, que está em Mateus 28, de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correndo com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o encontro de Jesus é com as mulheres. No capítulo 28 de Mateus, retrata exatamente o encontro dessas mulheres. Elas vão no domingo pela madrugada e encontram o sepulcro aberto. E o anjo diz para aquelas mulheres: ele ressuscitou. Então, esse é o contexto anterior ao do Evangelho de hoje. Especificamente, enquanto essas mulheres saem depressa, com medo e alegria, para dar essa notícia aos discípulos, elas encontram-se, então, com o próprio Jesus. Eu quero me concentrar, então, em dois aspectos do Evangelho de hoje. O encontro de Jesus ressuscitado com as mulheres e o encontro dos guardas com os sumos sacerdotes. Dois encontros, duas experiências, dois relatos. Existem 4 palavras que Jesus dirige a essas mulheres. E nessas 4 palavras, nós podemos encontrar 4 direções para a nossa Páscoa, tão importante. Porque assim como vivemos bem o retiro quaresmal, nós também iniciamos hoje, aliás, com o domingo de Páscoa, nós iniciamos também um itinerário, um retiro pascal. O retiro pascal tem essas 4 dimensões importantes. O encontro com Jesus ressuscitado, especialmente nos primeiros dias da Páscoa. Depois o encontro com a comunidade, porque encontrar-se com Jesus ressuscitado é também encontrar-se com a comunidade. Depois, a espera do Paráclito, aquele que vem trazer o vigor e a força para que nós ressuscitemos também e vivamos a nossa missão. E, por fim, o envio. Digamos que nessas 4 palavras nós encontramos essa direção. Vamos nos ater a ela. A primeira palavra que Jesus dirige àquelas mulheres é: alegrai-vos. O encontro com Jesus ressuscitado gera dentro de nós alegria. Qual é o motivo dessa alegria? É uma alegria de entusiasmo? É uma alegria de extroversão? Também. Mas não é só essa alegria. A maior alegria cristã é a certeza de que Deus cumpre suas promessas. A maior alegria cristã é a certeza de que Deus tem a última palavra, que a morte não vence, que o mal não vencerá, que o pecado já foi vencido, que Ele venceu por nós e nós já somos com Ele vencedores. A nossa alegria é descobrir que vale a pena essa vida. Porque, como diz São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos dos homens os mais infelizes, porque deixamos tudo por nada? Não, nós deixamos o que deixamos, nós abrimos mão de muita coisa. Por quê? Porque vale a pena, porque Cristo vive e com Ele também nós viveremos. O primeiro grande convite da Páscoa é esse: alegrai-vos, alegrai-vos, revisite as promessas de Deus na sua vida, porque Deus é fiel. Se Ele ressuscitou Jesus, o que será então mais impossível para Deus? A segunda palavra de Jesus e a segunda direção que nós encontramos para esse tempo pascal é esta: não tenhais medo, não tenhais medo.
a gente pode relacionar essa segunda palavra com esse segundo aspecto da dimensão pascal, o encontro com a comunidade. Os discípulos haviam se fragmentado, se dispersado, e a ação de Jesus ressuscitado, os 40 dias que ele passa com os discípulos, nas aparições que ele realiza, é exatamente o desejo de reanimar a sua comunidade e dizer: não tenham medo, eu estou aqui. Não tenham medo de viver a vida que vocês escolheram. Não tenham medo de serem meus discípulos. Terceira palavra de Jesus: ide anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Olha só. Terceiro aspecto da Páscoa que eu falei é exatamente esse momento com o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vai fazer em nós? Nos transformar em Cristo. A obra do Espírito será uma obra de cristificação. Quando Jesus ressuscitado diz àquelas mulheres: ide anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, ele está dizendo: voltem ao princípio de tudo. Jesus começou o seu ministério na Galileia. Lá foi o início. E ele fez todo um percurso que terminou ali na cruz e na ressurreição. Quando Jesus diz: voltem para a Galileia, ele está dizendo agora: vocês devem refazer o meu caminho. O mesmo caminho que eu percorri é o caminho que vocês devem percorrer. Voltar à Galileia é começar de novo. Essa é a obra da Páscoa na nossa vida. Nos levar a assumir a mesma vida de Cristo, o mesmo caminho de Jesus. Ter a coragem de recomeçar nos passos dele. Os discípulos tinham muitas perspectivas errôneas sobre o messianismo do Senhor. Agora eles sabem quem é Cristo de fato, porque a cruz e a ressurreição revelou a plena identidade de Cristo e a plena missão dele, salvar o mundo do pecado, do mal. Mas é preciso então agora nós nos tornarmos novos Cristos, começando o caminho que ele mesmo fez. Ide a Galileia. E a última palavra que Jesus dirige àquelas mulheres é: lá eles me verão. É claro que houveram outros momentos de encontro com o ressuscitado no cenáculo que ficava em Jerusalém, mas essa expressão é profundamente teológica, mais do que uma indicação geográfica, é uma indicação de vida. Vocês querem me ver? Vocês querem me ver ressuscitado? Eu vou para o Pai, eu não vou permanecer para sempre com vocês fisicamente, mas vocês me verão todas as vezes que vocês fizerem o caminho que eu estou fazendo, o caminho que eu fiz. Vocês me verão na vida de vocês, na vida uns dos outros. É exatamente esta obra de envio, de começar, de assumir e de seguir, e de percorrer o mesmo caminho, assumir a mesma missão. Sobre isso eu quis me concentrar profundamente, porque isso é um itinerário pascal para nós. Isso é muito importante. Depois, paralelo a esse encontro, tem o encontro dos guardas com os sumos sacerdotes. Enquanto as mulheres estavam acordadas e vão de madrugada ao sepulcro, os soldados estavam dormindo. Enquanto aquelas mulheres estavam cheias de alegria, aqueles soldados estavam cheios de medo. Porque agora, o que iam dizer diante do fato daquela pedra rolada e o sepulcro vazio? Enquanto as mulheres vão anunciar a verdade, Jesus está vivo, aqueles soldados, juntamente com os sumos sacerdotes, vão anunciar a mentira. Os discípulos roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Enquanto aquelas mulheres estavam livres e agora dispostas a deixar tudo para seguir o novo caminho, aqueles soldados e aqueles sumos sacerdotes estavam agarrados, apegados ao dinheiro e aos seus interesses. É como se dois itinerários se apresentassem a nós: o itinerário da vida e da ressurreição, o itinerário da morte e do egoísmo. O convite do Evangelho de hoje é um convite que nos provoca a escolhermos em que verdade nós acreditaremos, na verdade das mulheres ou na verdade dos soldados. E se nós acreditarmos na verdade das mulheres que tiveram ali aquela experiência e que perdura até hoje, assim como perdura também aqueles que dizem: isso é mentira, isso aí é uma criação dos cristãos. Dependendo daquilo que nós acreditemos, também dependerá os frutos que nós colheremos da nossa alma. Escolhamos, minhas irmãs e irmãos, o itinerário pascal. Escolhamos essas 4 palavras como grande direção para a nossa vida, esses 50 dias que viveremos a Páscoa. Por isso vamos rezar, vamos pedir a Jesus isso, esses 4 pontos: alegria, superação do medo, encontro com os irmãos
e reassumirmos a nossa missão. Tudo isso sendo guiados pela ação do Espírito Santo, que será o grande dom pascal. Ó Jesus, naquela hora que aquelas mulheres se encontraram contigo, elas devem ter chorado, um misto de alegria, de medo, de surpresa, de tanta coisa acontecendo na alma delas. Acontecem muitas coisas em nossa alma, Senhor. Vivemos também esse misto de medo e de alegria. Queremos nos alegrar com a Tua ressurreição, mas ainda temos medo de tudo isso, de tudo que possa comportar essa experiência. Temos medos dentro de nós. Medos de que nada disso tenha sido realmente real. Medo, Senhor, de que a nossa vida não ressuscite realmente como o Senhor ressuscitou. Trazei-nos, Jesus, a Tua palavra, que é a palavra de ordem. Ajudai-nos, Jesus, a reencontrar os irmãos. Ajudai-nos verdadeiramente a reencontrar aquilo que vale a pena. Ajudai-nos, Senhor, a reencontrar a Ti e reencontrar a nós mesmos. Voltar à nossa Galileia, ao nosso princípio fundante. Voltar, Senhor, a Ti. Que esse percurso pascal seja de fato um percurso de vida nova, seja de fato um percurso de vida nova, de um novo nascimento, Senhor. Não apenas continuar, mas inaugurar uma vida nova, uma vida livre na Tua vontade. Ajudai-nos nesse caminho e que toda mentira, todo egoísmo, todo medo, toda manipulação, todo o uso das pessoas e do dinheiro em vista dos próprios interesses não tenham lugar em nossa vida. Todas as vezes que queremos distorcer a Tua verdade, Senhor, queremos distorcer a Tua vida, livrai-nos, protegei-nos e guardai-nos. Guiai-nos no Teu caminho, guiai-nos até a Galileia que o Senhor tem para nós. Lá nós tiveremos plenamente. Obrigado, Jesus, pelo dom da ressurreição, que ela seja a nossa alegria. Amém. Guarde essas 4 palavras de Jesus. Alegrai-vos, não tenhais medo, ide anunciai a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Feliz início desse grande retiro pascal e que seja um percurso de vida nova para você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.